E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando com mais um vídeo e hoje o que eu vou falar para vocês é um assunto muito interessante. Os jogos de luta chamam a atenção pelos seus enredos, golpes, combos e seus gráficos, mas apenas os mais lucrativos conseguem se manter vivos. Muitos outros excelentes games do gênero não tiveram versões da geração passada de consoles, mas poderiam estar na atual geração. Como por exemplo o nostálgico Killer Instinct, que voltou para o Xbox One depois de 15 anos sem novas versões. Com isso, vamos para uma lista com os 10 jogos de luta que poderiam estar na nova geração. Na 10ª colocação temos o jogo Ninja Masters, ou Haunipochu, como se diz no Japão. Foi criado pela SNK em 1996 para os arcades e depois nos todos os consoles Neo Geo. É um jogo de luta em 2D que você pode escolher um personagem entre 10 selecionáveis. No gameplay, você enche uma barra, normalmente igual em todos os jogos de luta, até ela ficar super, em que você poderia dar um especial. Porém, durante a luta, se você estivesse com a metade do HP, você poderia pegar uma arma, como espadas, porretes, facas e etc. Pelo gráfico, ele é muito semelhante ao Samurai Shodown 3, mas acabou não fazendo muito sucesso por causa dos lançamentos de Samurai Shodown 4 e The Last Blade, que foram no mesmo ano e tem a mesma temática. Mas esse jogo com certeza poderia ter um reboot em novos gráficos. Seria muito bom. Na 9ª colocação temos o jogo Darkstalkers. Este jogo de luta foi produzido pela Capcom em 1994 e suas edições posteriores foram lançadas em 95 e 97. E ainda teve uma edição especial em 2005 para PS2, mas só ficou no Japão. Este jogo fez fama nos arcades na década de 90, que contém 11 personagens, entre eles Demitri, que era um vampiro muito apelão no SNK vs Capcom, Felícia e Morrigan, que até o SVC era arroz de festa nos crossovers da Capcom. O gameplay traz um motor gráfico semelhante ao Street Fighter Alpha, e a jogabilidade é muito boa, e também diferente, já que todos os personagens possuem os seus próprios comandos. Este jogo tem bruxos, lobisomens, vampiros, é uma coisa bizarra, e etc. Eles poderiam relançar com gráficos melhorados nos tempos atuais, até porque eles possuem fãs em todo o mundo que esperam uma continuação deste game. Em 8º lugar temos Rival Schools, um jogo de 1997 para PS1 e também para os arcades. É um outro jogo de luta da Capcom, só que envolvia estudantes de escolas diferentes. O seu gameplay tem diálogos antes dos combates e que você poderia escolher 2 personagens entre 25 selecionáveis, e se parece muito com Marvel vs Capcom na sua jogabilidade e troca de personagens, e também ambos atacarem o adversário com um especial. Os gráficos em 3D são interessantes, a trilha sonora também é boa, e teve uma continuação para Dreamcast e também para PS2. Uma curiosidade, Sakura, personagem de destaque do game, apareceu antes na série Street Fighter Alpha, e em Rival Schools, Ryu aparece no final de Sakura, mostrando a admiração dela por ele. Em 7º temos Art of Fighting. Foi acusado de plágio pela Capcom e por fãs de Street Fighter, e com isso acabou sendo injustiçado. Foi produzido pela SNK em 1992 e na época se destacou pelos excelentes gráficos e pelo limite de energia, que você teria que pensar 2 vezes antes de soltar magias de forma descontrolada em seu inimigo. Também o bônus stage era destaque, porque ele te dava, além de aumento de pontos, aumentava o seu HP e também a sua energia. O segundo jogo é considerado o melhor da franquia, com melhorias gráficas e também na jogabilidade. Porém, o jogo era difícil demais. E se você vencesse todos os personagens sem perder um round, você teria que enfrentar o chefão dos chefões, Gizzy Howard, que é muito desagradável enfrentar ele no Art of Fighting 2. Quem jogou sabe. E também teve o Art of Fighting 3, que no Japão é considerado um spin-off. Não teve sucesso pela falta de carinhas carismáticos e também a história no meio bocó. Do game vieram Ryo,
Robert, Takuma, Yuri, King, Kasumi Todo e também Eiji Kizargi para The King of Fighters. Uma nova versão do jogo seria muito bom para fechar de vez com a história, pois após o terceiro jogo, o futuro é um meio incerto. Muitas coisas se falam, mas tá aí a dica para fechar aí com a história com chave de ouro. Em sexto, temos Bushido Blade. É um excelente jogo. Lançado pela Square em 1997, é um jogo de luta em 3D para PS1. E você utilizava espada e outras armas para lutar contra o seu inimigo. Ele tinha uma forma real de dano. Quando você enfiava a espada no peito do adversário ou em outros lugares letais do corpo, você poderia matá-lo com apenas um golpe. Também você poderia correr por todo o cenário, como se esconder atrás de árvores. Era sensacional. Outra coisa, este game não tinha barra de sangue, barra de energia. Era simplesmente uma luta que você matava o seu inimigo com 1 ou 2 golpes. E pronto. Causou espanto, mas também muita admiração dos gamers da época. Teve uma outra versão para o PlayStation 1 também no ano seguinte, e só. Um jogo diferente de luta que nos gráficos atuais seria fantástico. Tá aí a dica. Em quinto lugar temos Battle Arena Toshiden. Outro jogo em 3D de espadachins. Pode ser comparado a Soul Calibur, só que tem uma jogabilidade totalmente em terceira dimensão. Lançado para o PlayStation 1 pela Tamsoft e pela Takara no Japão, é um game conhecido, mas no ocidente nem tanto. No modo de escolha, é como The King of Fighters, que você tem 3 jogadores formados em um trio. Porém, o modo história, você é obrigado a escolher os chamados trios verdadeiros, que são aqueles trios que geram zeramento, por causa da história. Na tela de seleção, apenas 3 trios estão disponíveis. A jogabilidade é muito simples. Com poucos minutos de jogatina, você já aprende o básico do jogo. No gameplay, enche a barra de especiais golpeando o seu adversário com a espada. E o cenário permite que você possa derrubar o inimigo, assim como Soul Calibur. Uma nova versão seria muito bem-vinda ou não, pois todos os jogos são para o PlayStation 1. Em quarto, temos Bloody Roar, jogo de 1997 para PS1, feito pela Hudson Soft e a Eirin. É um jogo de luta em 3D que é totalmente diferente dos outros jogos do gênero específico. Contava com 8 personagens jogáveis e um que não era jogável. E a particularidade é que os lutadores poderiam se transformar em animais, como lobos, leões, tigres e outros. Chamou muita atenção dos arcades pela jogabilidade e pelas transformações em bichos. O segundo jogo foi em 1999 para PS1, com melhorias nos gráficos, na jogabilidade, mas o básico se manteve, que era a transformação em animais. Também foi um sucesso e o novo game foi lançado em 2001 para PS2, com 2 novos personagens em relação ao anterior e com excelentes melhorias gráficas, mas só que era mais do mesmo, né? Em 2003, a 4ª versão foi lançada para PS2, que era mais do mesmo novamente. E por isso, este jogo, por falta de inovações, fez que com essa franquia ficasse na geladeira por muito tempo. Mas é um jogo nostálgico e fantástico que poderia voltar. Em terceiro, temos o jogo Def Jam Fight for New York. Este jogo é muito acima da média. Lançado pela Electronic Arts para PlayStation 2 em 2004, é politicamente incorreto. Vale tudo, tudo mesmo. Basicamente é um jogo de luta nas ruas de New York City e que você pode dar pauladas, jogar garrafas. É realmente um jogo sujo para você ganhar do seu adversário. Os gráficos são excelentes, o 3D fica tanto nos cenários quanto em sua jogabilidade. No modo história, você pode escolher o estilo de luta do seu personagem, como luta de rua, kickboxing, judô e etc. As cutscenes são ótimas para os gráficos do PlayStation 2 e antes dos combates existem diálogos. E a cada vitória que você consegue, você ganha dinheiro para adquirir novos golpes. A trilha sonora é 100% Black Music, com músicas de Snoop Dogg, Ludacris e outros. Para quem gosta é obrigatório ter esse game. E
tá aí a dica, né, para as próximas gerações. Em segundo, temos Yu Yu Hakusho, um grande anime que foi exibido no Brasil pela saudosa Rede Manchete, em 1996. Mas eu assistia pela antiga Rede 21, que era da Bandeirantes. Hoje é TV de igrejas, né? E também teve jogos do anime, tanto no Super Nintendo, no 3DO e também o PlayStation 2. Vou falar da versão do console mais recente, pois é a que mais se assemelha com o Torneio das Trevas, que conta com 15 personagens, seus gráficos são baseados em Naruto, Dragon Ball, aqueles que tem traço de anime, sabe? A jogabilidade é simples, você enche a barra e quando ela ficar cheia você pode se transformar e soltar o especial. Recentemente, os principais personagens da série estiveram no jogo G-Stars Victory VS de PS4, mas nenhum game da série esteve presente no PlayStation 3 e no Xbox 360, e poderia estar nos consoles atuais. Tá aí a dica. Primeiro lugar, nos primórdios dos jogos de luta, um duopólio dominava os games do gênero. Um desafiante chegou para bater de frente com eles. É o jogo Fatal Fury. Além de ser um dos melhores de todos os tempos, levou vários personagens para o jogo The King of Fighters. Terry, Andy, Joe, Mai, Kim, Yamazaki, Mary, Billy, Gato, B-Janet, Tizok, Raiden, Wajai, Giz, Krauser e Rock Howard. O game teve mais duas subséries, que são Real Bout e Garou Mark of the Wolves, mas também fazem parte da série. As principais características eram as mudanças de plano, que você poderia lutar em outro plano sem ser o original. Isto ajudaria tanto na luta para fugir de seus adversários, quanto para os combos. É incrível. As sequências, a trilha sonora, a história, todas são excelentes. O último game que foi produzido foi Garou, em 1998. Mas um outro seria produzido, que seria o Garou Mark of the Wolves especial. Porém, a SNK estava em processo de falência e o game foi cancelado. Espero que a SNK Playmore pudesse pegar o Fatal Fury e fazer uma nova versão para o PS4 ou para o Xbox One, pois é um jogo que tem milhões de fãs no mundo e mesmo com boa parte de seus personagens em The King of Fighters, até hoje os fãs esperam por um novo jogo. Então, o que vocês acharam? Gostaram? Tem sugestões? Coloque nos comentários. Eu quero saber quais jogos de luta que você deseja para os novos consoles. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e esperem por mais vídeos.